Em mais um jogo emocionante e decidido nos segundos finais, o basquete do São Paulo derrotou a Unifacisa por 65-61 na Arena Unifacisa pela segunda rodada da Liga Sul-Americana. Os destaques do São Paulo foram Tyrone com 24 pontos, 7 rebotes e 3 assistências e Benetti com 17 pontos, 1 rebote e 1 assistência. O terceiro e último jogo da primeira fase será nesse domingo contra o Tigrilos da Colômbia, também na Arena Unifacisa. O São Paulo não quer precipitar a decisão sobre o futuro do volante colombiano Andrés Colorado, que está emprestado ao clube até o fim dessa temporada. Tanto a diretoria quanto a comissão técnica defende que a análise final seja feita apenas após o fim da temporada. A equipe fará mais 6 jogos até o fim do Brasileirão. O jogador chegou ao São Paulo em fevereiro. O contrato prevê uma cláusula que dá ao São Paulo a opção de compra do jogador por 1,6 milhões de euros, cerca de 8,3 milhões. A cautela é justificada pelo exemplo de outro volante, o uruguaio Gabriel Neves. Contratado em agosto do ano passado, Gabriel chegou ao clube em condições muito semelhantes ao empréstimo até o fim de 2023, com opção de compra dos direitos econômicos. Neves demorou praticamente um ano até passar a ocupar um espaço entre os titulares de Rogério Ceni. Por isso, no primeiro semestre deste ano, era comum ouvir de cartolas que ele não seria comprado. A situação mudou e hoje o clube já dá como certo a permanência do jogador no novo contrato de 3 anos. O cenário do colombiano, porém, permite pouco otimismo. Colorado tem 16 jogos no ano, 7 deles como titular. Ele chegou ao clube com a aprovação de Ceni, que buscava um volante alto como ele. Uma lesão sofrida contra o Fortaleza no Brasileirão atrapalhou a temporada do volante. Até então, ele tinha feito 9 partidas. Depois de outros 9 jogos afastados, ele entra em campo contra o América Mineiro e aí fica mais 9 duelos em recuperação. Nos últimos 26 jogos do São Paulo, jogou em 4, só um como titular. Além das poucas chances, pesa contra o volante também a necessidade do São Paulo ter que investir mais de 8 milhões para mantê-lo. O clube, como se sabe, está em dificuldades financeiras e Ceni tem dito em entrevistas que a diretoria não deve fazer grandes investimentos no time para o ano que vem. Pablo Maia vem tendo atuações bastante convincentes nos últimos jogos do São Paulo. O jogador voltou a ser titular absoluto do técnico Rogério Ceni após a lesão de Gabriel Neves e vem sendo um dos principais nomes da equipe desde a final da Sul-Americana contra o Del Valle, na Argentina. O jogador, revelado em Cotia aos poucos, vem recuperando aquele futebol que o fez ser eleito a revelação do Paulistão deste ano. Ao longo da temporada, Pablo oscilou bastante, o que é natural para um jogador em seu primeiro ano como profissional, mas pelo visto esse período de instabilidade já faz parte do passado. O bom futebol apresentado neste ano fez com que Maia passasse a ser monitorado por alguns clubes estrangeiros. O Fulham da Inglaterra é o principal interessado no jogador e pode tentar tirá-lo do São Paulo na próxima janela de transferências. Maia é o terceiro jogador mais utilizado por Ceni em 2022, com 56 partidas, atrás apenas de Caleri e Nestor. Nesta semana, o Diário AS, um dos principais jornais esportivos da Espanha, publicou a matéria sobre Maia, destacando a rápida ascensão do jogador de apenas 20 anos, que em pouco tempo se transformou em um dos atletas mais promissores do Brasileirão.
O São Paulo trabalha com a possibilidade de voltar a contar com Liseiro na próxima temporada. O jogador revelado em Cotia está emprestado ao Internacional até dezembro e sua opção de compra está fixada em 15,6 milhões, valor que a diretoria gaúcha não está disposta a pagar para tê-lo em definitivo. Até agora, o Internacional não deu sinal que irá abrir negociações para seguir contando com Liseiro, conforme publicado pela Gol. O Internacional, pelo fato de já ter a classificação para a Libertadores praticamente assegurada, pode começar a planejar o ano de 2023, mas com os valores estipulados em contrato, não considera a possibilidade de Liseiro ficar em Porto Alegre. Há, porém, a chance de o São Paulo aceitar um valor inferior a 3 milhões de euros por Liseiro, já que atravessa uma grave crise financeira e contará com possíveis negociações para poder ir ao mercado para reforçar o elenco. Liseiro já tem 28 jogos pelo Internacional nesta temporada, metade deles como titular. O volante não conseguiu se firmar como uma das primeiras escolhas de Mano Menezes em 2022, mas passou a ganhar mais espaço nessa reta final da temporada após a lesão de Gabriel.